tem concedido a essa igreja. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé aí onde você está. Se você não cumprimentou o seu irmão, eu quero convidar você a cumprimentar pelo menos 3 pessoas aí à sua volta. Dê um abraço, libere uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de edificação. Glória a Deus. Que noite especial. Aleluia. Que noite especial. Aleluia. Eu quero compartilhar com você Salmos 103. E o salmista ele diz assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aleluia. Essa é uma noite de bendizer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa casa. Amém? São 9 anos de lutas, desafios, mas 9 anos de vitória, onde o reino do Senhor está se expandindo nessa cidade. E você faz parte dessa história. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você, mesmo de longe, faz parte dessa história também. Amém? Uma história que nasceu no coração de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a erguer as suas mãos e orar, agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor no seu lugar, pela sua vida, pelo dom que Deus nos deu, o dom da vida, pela salvação. E podemos estar aqui nessa noite reunidos em família para adorar, para bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará neste lugar. Senhor, muito obrigada por essa noite, Jesus. Nós te louvamos, Pai. A nossa alma nessa noite bendiga o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és o dono dessa igreja, tu és o dono deste povo, tu és o bom pastor deste rebanho. E o Senhor nos plantou nesta cidade e nós fazemos parte do teu propósito neste lugar. E isso já é motivo suficiente para te agradecermos. Nós te louvamos, Deus, por esses 9 anos que o Senhor tem sustentado essa igreja. E nós cremos, Pai, que não passam de gotas, ó Pai, que nós temos vivido perto da abundante chuva que o Senhor vai derramar sobre essa cidade. Nós declaramos, Pai, aberto este culto em teu nome, e declaramos que seja uma noite de graça, seja uma noite de favor, seja uma noite de unção, seja uma noite de renovo e de salvação neste lugar, porque onde o Senhor está, algo diferente acontece. E o Senhor está aqui nessa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua fidelidade. Flua neste lugar com a tua presença. Flua neste lugar com a tua glória. E que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você se assentasse por alguns minutos. Nós vamos passar um vídeo de uma retrospectiva desses 9 anos, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Quando estávamos aí em São Paulo, eu tive um sonho. Que eu, pastor Morelli, nós estávamos à beira-mar. E de repente eu senti assim tipo um aperto no meu coração, senti a falta dos meus filhos. E no momento que a gente caminhava pela areia, veio assim uma voz que me dizia: tem um avião desses aviões pequenos, né, de propaganda, e esse avião ele vai se aproximar, e nesse avião tem uma mensagem para vocês. E de repente aconteceu mesmo, veio aquele avião se aproximando. E veio, quando eu olhei assim, né, eu vi que ele tinha uma faixa branca. E nessa faixa branca havia um letreiro, letras bem grandes, né, em vermelho, escrito evangelismo. E quando eu fui contar o sonho do pastor Morelli, ele ficou um tempo assim parado, como se estivesse refletindo.
Aí depois ele me disse, ele falou: Josélia, esse sonho é algo do futuro. Isso aí é algum lugar que Deus vai nos levar, que é beira-mar, sendo que os nossos filhos já vão estar casados. Por isso que você sentia falta. Então foi isso que eu pude entender assim, né? Deus me deu o sonho e deu a interpretação para ele, porque foi justamente isso que aconteceu. Nossa ida para Cabo Frio foi dessa forma, né? Voltamos de São Paulo, demos uma passadinha para São José, e ali Deus confirmou também no coração do pastor Damas, e foi o tempo que Deus realmente nos permitiu passar por Cabo Frio. O desejo do meu coração é que a igreja continue crescendo, multiplicando para a glória de Deus. Para nós, dar continuidade a esse lindo trabalho que nasceu no coração de Deus é um grande privilégio. Recebemos esse chamado com muito amor e temor a Deus e assumimos a liderança da Igreja Batista Jeruel em Cabo Frio no dia 29 de abril de 2021. O Senhor nos proporcionou uma adaptação surpreendente através da sua infinita graça e das pessoas que já estavam aliançadas a Ele e a esse trabalho. Tudo isso cooperou e acelerou o avanço da igreja local em direção ao propósito de Deus. O amor e dedicação das pessoas é apenas um reflexo do amor que recebemos do Senhor. Temos testemunhado grandes milagres nesse lugar. Um bom exemplo disso foi a mudança para um novo templo, o que aos nossos olhos era algo impossível, inalcançável. Mas Deus confirmou a sua direção, mostrando que Ele estava cuidando de tudo. E tudo estava planejado por Ele. Sem dúvidas, não foi nenhum mérito humano, e sim o agir de Deus em nosso favor. Em outubro de 2021, inauguramos o novo templo. Realizamos a primeira grande festa em gratidão a Deus. Uma noite marcante com a presença de muitas pessoas especiais. Mesmo diante dos desafios que ainda nos cercam, temos experimentado muitas experiências sobrenaturais. Deus tem acrescentado muitas pessoas especiais à nossa família espiritual, frutos que, sem dúvida, mostram que estamos no caminho certo, apesar de todas as nossas falhas e limitações. E cremos que o que Deus tem feito é só o começo. Hoje estamos completando 9 anos desse sonho que nasceu no coração de Deus. Foi plantado no coração do pastor Morelli e da pastora José, e se estendendo aos nossos corações, e certamente continuará sendo plantado por Deus através de nós aos corações de muitos que serão acrescentados pelo Senhor. Nosso coração está cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Sem dúvidas, foi Deus quem plantou a Igreja Batista Jeruel em Cabo Frio, com o propósito de alcançar vidas, impactando essa cidade, transformando realidades. Você faz parte desse projeto de Deus, dessa história. Por isso, nossa gratidão se estende a cada um de vocês, que direta ou indiretamente contribuiu para que tudo isso fosse possível. Pois uma certeza queima em nosso coração: sozinhos, nada disso seria possível. Aliançados, comprometidos, vamos prosseguir para o alvo, com coragem, constância, vivendo as conquistas que Deus reservou para nós, servindo ao Senhor com alegria, pois somos agentes de Deus para cumprimento dos seus propósitos e promessas, na certeza de quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Cremos que grandes coisas estão por vir para a glória de Deus.
Você pode aplaudir ao Senhor? O vídeo deu uma travada, mas amanhã você vai revê-lo novamente. E eu queria que você ficasse de pé. Nesse tempo que nós estamos plantados neste lugar, o Senhor nos deu uma canção. E essa canção tem por título Fundada por Deus. Porque o nome Jeruel significa isso. Esse nome Jeruel foi dado ao Senhor, ao nosso querido pastor Morelli, que significa fundada por Deus. E essa igreja é uma igreja que nasceu no coração de Deus. E nesse tempo o Senhor nos deu uma canção contando um pouco sobre essa igreja. E eu queria que você adorasse ao Senhor juntamente conosco, porque você faz parte dessa história, você faz parte dessa canção, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, exaltar ao Senhor, aleluia! Pra viver em comunhão, diga firmados na tua verdade e amor. Teu Espírito nos faz um só corpo. Tua presença é o elo que nos une, Senhor. Cada vida tem valor, cada história tu escreveste aqui. Somos parte do teu coração, família que o teu amor formou. Somos teu corpo, Senhor, família fundada por Deus. Vivemos pra tua glória, gerados pelo teu querer. Em unidade e amor, servimos com fé e paixão. Tua casa, teu povo, revelado no teu coração. Pra viver como você que é filho da casa e conhece na tua verdade e amor. Teu Espírito nos faz um só corpo. Tua presença é o elo que nos une, Senhor. Cada vida tem valor em ti. Cada história tu escreveste aqui. Somos parte do teu coração, família que o teu amor formou. Diga bem forte. Somos teu corpo, Senhor, família fundada por Deus. Vivemos pra tua glória.
corpo, Senhor, família fundada por Deus. Vivemos na tua glória, gerados pelo teu querer. Em unidade e amor, servimos com fé e paixão. Tua casa, teu povo, revelando teu coração. Somos teu corpo, Senhor, família fundada por Deus. Vivemos pra tua glória, gerados pelo teu querer. Em unidade e amor, servimos com fé e paixão. Tua casa, teu povo, revelando teu coração. Aleluia, você pode levantar as suas mãos aos céus e glorificar ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, crianças. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma igreja fundada pelo Senhor, amém? Você faz parte dessa história. E nós estamos aqui como parte da noiva de Cristo, aguardando aquele grande dia que Ele virá nos buscar, amém? E Ele deseja encontrar uma noiva adornada, uma igreja cheia da unção do Espírito Santo de Deus, amém? Então dá uma sacudida no teu irmão e fala assim: o Senhor deseja encontrar uma noiva cheia do Espírito Santo, aleluia! Vamos declarar, glória a Deus. É o Filho do Homem que tornará com muito poder e glória. Ele reinará. Não escuta o dia e hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então o quê? Então vigiar e orar, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar numa chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem Ele virá. com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiar e orar, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? A chama, Diga, Senhor, essa chama do meu coração continue queimando por ti. Aleluia. não se apague, e a chama
te chegar é necessário estar numa chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Ele virá. Essa foi a promessa do Senhor, que Ele voltaria para nos buscar. E enquanto esse dia não chega, nós permaneceremos adorando aquele que é sublime, aquele que é grande, aquele que é poderoso, o Deus da nossa salvação. Aleluia. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos, começar a adorar ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és o motivo da minha adoração. Não há outro Deus além de Ti. Tu és soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra. Te adoramos, te adoramos. Diga pra Ele: Tu és santo. Enche esse lugar de adoração a Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Seja entronizado nessa noite. Te adoramos, Senhor.
anseia por esse dia. Diga. A face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Diga bem forte. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é esperança. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Soberano em poder, Ele virá. No governo está nele, vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. No governo está nele, vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele pela salvação da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Diga, Ele virá. Ele virá. Soberano
tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que a igreja das mãos e diga: você pode dizer isso que é somente por Ele. Eu estou gastando Todos os meus dias, cada minuto, cada segundo, é por amor a Ele. com alegria, dono dos meus dias. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia, graça e paz, amém? Boa noite. Você está feliz com o Senhor? Amém. Aleluia. Podemos assentar alguns instantes. Nós já vamos passar a palavra para o pastor Felipe, que estará trazendo a palavra. Queria convidá-lo aqui à frente de uma vez. Ei, som. Vou usar o microfone certo, senão o pastor puxou ele. Vou tentar não chorar agora. Mas eu vou ser breve. Pastor Felipe, alguém que mora no meu coração. Existem poucas pessoas que eu, antes de tomar uma decisão muito importante na minha vida, eu entro em contato. Um deles é o pastor Felipe. 2025, dia 27 de janeiro, precisava tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu fiz uma ligação com o pastor Felipe, combinei com ele antes. Não sei se ele lembra bem. 56 minutos no telefone comigo. Ano passado, a ligação mais longa foi contigo. Pastor Felipe é uma pessoa que mora no meu coração. Nós trabalhamos muito tempo juntos. Eu conheço não só as habilidades e talentos que Deus confiou na mão do pastor Felipe, em seu ministério, mas eu conheço a vida, o testemunho, né? E isso o qualificou para ser uma das pessoas para me aconselhar em momentos de incerteza. Eu costumo dizer e repetir aqui na igreja que na multidão de conselhos há sabedoria. Deus tem usado o pastor Felipe grandemente por onde ele tem passado e depositado sua energia. E nós temos sido abençoados pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. Nós não nos falamos todo dia, não nos telefonamos todo dia, às vezes passa semanas, dias e mais dias, mas uma pessoa que tem a minha confiança e o meu cuidado. Queria te convidar a ficar em pé. Pastor Felipe, ele é o vice-presidente da nossa convenção nacional. Ele está pastoreando lá em São José, junto com o pastor Clóvis, na nossa igreja matriz. E Deus tem usado ali de forma poderosa a vida dele. E hoje ele recebeu esse convite para estar aqui junto conosco, para transmitir uma palavra que não é dele, é do Senhor aos nossos corações. Nessa noite tão especial que comemoramos 9 anos, glória a Deus, estamos muito felizes com a sua presença aqui, a presença da sua família, pastor Stephanie, por atender prontamente o nosso convite. Isso nos alegra muito. Quero te pedir a estender suas mãos, abençoar o pastor Felipe. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu continuará fazendo nessa noite. Senhor, tu reservou essa data para ministrar em nossos corações de forma profunda e poderosa. E que, Senhor, o teu Espírito Santo venha trabalhar de tal forma em nossos corações, através do teu filho, pastor Felipe, que nós venhamos, Senhor, ser moldados, ó Pai, reconstruídos segundo a tua vontade. Senhor, encontre em nós corações sensíveis, ó Pai queridos, quebrantados e humildes, para ouvirmos, atendermos e obedecermos com disponibilidade à tua voz. Usa o teu servo, Senhor, com autoridade e intrepidez da forma que tu queres.
e que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, edificados e direcionados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu pastor. Glória a Deus, graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder estar aqui nessa noite. Obrigado, pastor Rafael, pelo carinho. Quero externar aqui a minha alegria de estar com vocês. Como que é bom a gente poder viver momentos assim juntos. Um privilégio para mim estar aqui hoje, estar aqui com a minha família, celebrando juntamente com essa igreja linda e tão amada esses 9 anos. Há uma história construída, um legado deixado e grandes coisas por vir sobre essa igreja. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito nesse lugar, por tudo que Deus tem feito através da vida do pastor Rafael e da pastora Geiliane, que nos receberam com tanto carinho aqui em Cabo Frio, com tantas surpresinhas, né? Foi tão bom poder receber o convite deles para estar ministrando aqui nesses dias. E confesso que fico honrado por tudo que eu vi, por tudo que Deus tem feito, né? E é um privilégio poder compartilhar com vocês. Nós temos um carinho muito grande por essa igreja, um carinho que ele nunca vai ser perdido, porque a história marcou o nosso coração, marcou a nossa jornada, né? E eu agradeço muito essa igreja pelo amor e carinho com a minha família, em especial o saudoso meu pai, o pastor Morelli, e a minha mãe, a pastora Josélia, que mandou um grande abraço para vocês. Ela me ligou hoje e falou assim: não esquece de falar que eu mandei um abraço para a igreja. Eu falei: pode ficar tranquila que eu vou anotar ali para mim não esquecer. E eu queria agradecer a vocês pelo carinho, por tanto amor com a nossa família, e eu tenho certeza que o que Deus ele tem para fazer são grandes coisas. E nós estamos celebrando um aniversário dessa igreja, 9 anos, daquilo que Deus tem estabelecido. Grandes coisas virão, eu tenho certeza disso, e nós estamos debaixo de um tema profético. Há uma palavra profética de Deus liberada sobre esse tempo, sobre essa igreja, sobre a sua vida. Você está vivendo o ano da expansão. O ano da expansão é o ano em que Deus vai surpreender você. Deus vai te levar a lugares que você ainda não pisou. Deus vai trazer coisas inéditas para a sua vida. Obrigado, querido. O tempo da expansão é o tempo onde Deus vai alargar você, alargar essa igreja, para que vocês possam viver a plenitude de todo o propósito dele. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, falando sobre necessidades versus propósitos. Há algo de Deus nessa mensagem que você precisa receber e guardar no seu coração. Para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler um texto com você, um texto muito conhecido. Com certeza você já ouviu essa história, você já leu esse texto, e algo de Deus tem de novo para você aqui hoje. Eu quero compartilhar com você desse texto. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pela projeção. João capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, o versículo 3 até o 14. Depois vamos ler o versículo 28 e 29. E depois o verso 39. Começando no verso 3 do capítulo 4 de João. Saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia, 12 horas. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus então lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me um pouco de água,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele também bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? E Jesus então respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 28. Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, você pode, senão fecha a sua Bíblia, mas eu quero que você volte a sua atenção aqui para que Deus possa pegar o seu coração nessa noite. Nós estamos dentro de um texto em que Jesus ele está num encontro marcado. Um encontro marcado sem avisar aquela mulher. Jesus tinha um propósito a ser estabelecido. A Bíblia diz que Jesus está saindo da Judéia e saindo para a Galileia. Jesus está dentro de um contexto onde havia uma discussão sobre quem era maior ou melhor. Diziam: Jesus, olha, estão dizendo que você batiza mais e você gera mais discípulos do que João. E Jesus, então, ouvindo o burburinho de algo que havia começado no coração dos fariseus, Jesus então toma por decisão voltar a Galileia. Jesus, talvez com o propósito de tentar acabar com esse comentário, com esse burburinho de quem era melhor, se era João ou ele. Jesus então vai para a Galileia, mas o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. Havia algo que Jesus precisava fazer em Samaria. Se você for olhar o contexto, você vai entender que um judeu ele não passava pela Samaria. Se ele tivesse que descer até a Galileia, provavelmente ele faria isso pelo Jordão. Ele não passaria pela Galileia, pegava um caminho mais longo, mas não passaria por Samaria, por causa da rixa que havia entre judeus e samaritanos. Não havia unidade, não havia entendimento entre eles. Havia uma lacuna muito grande de povos. E então os judeus eles evitavam de todas as maneiras um contato, um relacionamento com os samaritanos. E Jesus então olha para os seus discípulos e fala: é necessário, eu preciso passar por Samaria. Talvez alguns daqueles discípulos deviam ter questionado: Jesus, mas por que passar por Samaria? A gente pode fazer o caminho mais comum que todos fazem, é mais longe, mas é mais seguro, a gente não se envolver com aquele povo. Mas talvez não questionaram. Jesus simplesmente deu uma ordem: é necessário, eu tenho que passar por Samaria. E Jesus então, como seus discípulos, está passando por Samaria e ele vai até o poço de Jacó. Jesus tenta e espera. Havia um encontro que Jesus precisava estabelecer algo sobre a vida daquela mulher, a mulher samaritana. Eu quero que você entenda algo que eu quero dizer para você nessa noite. Nós estamos vivendo em um ano de expansão. E a expansão ela primeiro começa em nós e depois através de nós. Tudo aquilo que Deus ele tem para fazer começa em mim, começa em você, e de mim e de você precisa alcançar outras pessoas. O que Jesus está fazendo aqui agora é estabelecer um propósito sobre a vida de uma mulher que estava completamente perdida na sua jornada. Jesus vai ao encontro de uma mulher que era rejeitada, uma mulher que não tinha um lugar na sociedade, uma mulher que era de alguma forma completamente desprezada. Jesus vai ao encontro dessa mulher para estabelecer sobre a vida dela algo que ninguém podia estabelecer. Jesus espera por essa mulher no poço de Jacó, e quando há o encontro, então, Jesus começa então com um diálogo de que eu estou com sede, você pode me dar água para beber? Aquela mulher logo identifica que ele é um judeu e ela se admira, dizendo assim: olha, como tu, sendo um judeu, me pede água para beber? Aquilo ali era talvez o mais improvável de acontecer. Um contato ou um relacionamento ou um diálogo entre um judeu e um samaritano, ainda mais sendo ela uma mulher. Havia grandes barreiras aqui dentro desse contexto.
Primeiro, a barreira da religiosidade. Havia também a barreira da ideia que existia entre um e outro povo, e havia muita coisa envolvida dentro da religião, dentro da fé, dentro de conceitos que fazia com que os samaritanos odiassem os judeus então odiassem os samaritanos. Também, segundo a tradição daquela época, não era bem visto um homem conversar com uma mulher sendo estranho. Então Jesus está quebrando muitos protocolos e muitas barreiras estão sendo dissipadas dentro daquele momento. Jesus está num diálogo interessante com aquela mulher e Jesus está procurando encontrar algo, o coração dela. Jesus queria achar o lugar onde ele iria estabelecer o propósito da vida daquela mulher. Jesus não está olhando para a necessidade dela. Ela está ali porque ela tinha uma necessidade, ela precisava de água. Aquele lugar era um lugar comum para aquela mulher, porque ali é o lugar onde ela saciava a necessidade da sua vida. O poço de Jacó era o lugar onde ela ia todos os dias, talvez, buscar água para poder saciar uma necessidade que ela tinha. Mas Jesus não está ali para poder falar de necessidade, ele não está ali para poder olhar aquilo que faltava naquela mulher, ele está ali para preencher tudo que tinha de vazio dentro dela. O encontro de Jesus com essa mulher é para estabelecer algo sobre a vida dela. Queria tirá-la do lugar da necessidade e colocar ela no lugar do seu propósito. E Jesus então começa a aprofundar aquela conversa com essa mulher. A gente não leu todo o texto, mas você pode ler depois em casa se você quiser. Mas Jesus começa então a revelar o coração dessa mulher. Jesus vai além do que simplesmente, você pode me dar um pouco d'água? Não, eu tenho uma água que é melhor do que a sua. Não, se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Então me dá dessa água. Aonde está essa água? A mulher, naturalmente, ela está olhando de forma natural para a conversa, e ela está falando assim, aonde tem essa água que você vai me dar, que eu não vou ter mais sede? E Jesus não está interessado em dar água para beber àquela mulher. Jesus está interessado no coração daquela mulher e de aplacar com algo que havia dentro dela, que destruía completamente o seu destino. Jesus então, ao encontrar com ela, Jesus começa a mudar o cenário. Algo começa a acontecer e Jesus então começa a revelar algo daquela mulher. E ela diz, olha, eu sei que tu é profeta, porque o que o Senhor está falando de mim, ninguém pode falar com tanta propriedade como o Senhor está dizendo. Jesus diz, olha, vai lá e chama o teu marido e então eu te dou da água. Jesus não fez ali uma proposta para aquela mulher, para que se você me der algo, eu te dou algo melhor em troca. Não, vai lá e chama o seu marido, que então eu vou te dar algo que é muito bom. Eu vou te dar algo. Não, Jesus simplesmente estava tentando achar o lugar do problema dessa mulher, para que ela pudesse entender quem ele era. E ela então vai dizer, vejo que tu és profeta. Jesus disse, olha, vai lá e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, tu já teve 5, e o que tu tem agora não é teu marido. Aquela mulher tem um choque de realidade, e ela começa a entender e perceber que aquele que conversa com ela não é qualquer judeu, não é qualquer pessoa, aquele ali é alguém diferente. E a mulher então começa a dar então um espaço para que Jesus pudesse entrar e estabelecer algo sobre a vida dela. E o que Jesus faz é lindo demais. Jesus muda a história daquela mulher em uma conversa. E Jesus fala assim, até aqui você está vivendo das suas necessidades, mas a partir de aqui você vai viver agora de um propósito que eu tenho sobre a sua vida. Ali acontece uma explosão, ali acontece um romper, ali há uma expansão sobre a vida daquela mulher. A Bíblia não vai dizer nem mesmo o nome dela. Nós não temos informações exatas sobre quem ela era. A única coisa que nós podemos concluir é que essa mulher era uma mulher rejeitada. Ela era uma mulher que ela não era agradável à sociedade. Porque se você for para lá para pensar, olhar para o contexto, essa mulher estava ao meio-dia buscando água no poço de Jacó. Isso não era comum, ninguém fazia isso. As mulheres elas iam ou bem cedo em grupo, ou se não à tardinha, depois que o sol estivesse passando. Ninguém ia ao poço de Jacó buscar água ao meio-dia. Por que essa mulher está indo nesse horário sozinha buscar água? Fatalmente porque ela era uma mulher rejeitada. As outras mulheres talvez não queriam andar com ela, não queriam ser vista com ela. Outra coisa que nós podemos concluir a respeito dela, essa mulher provavelmente ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, porque ela vinha de grandes relacionamentos frustrados. Essa mulher teve 5 relacionamentos, 5 maridos, e agora ela está com um que não é marido dela. E o contexto vai dizer e mostrar que para aquela época isso era um absurdo, isso era algo muito impactante. Então, provavelmente essa mulher era uma mulher que era rejeitada da sociedade, a sociedade não queria essa mulher, ninguém queria conviver com ela. Além de ser uma mulher que vinha
de relacionamentos frustrados, essa mulher tinha um vazio tão grande dentro dela que ela se via como talvez alguém muito menor do que realmente ela era. Há também uma outra conclusão que nós podemos tirar dentro desse texto. Essa mulher era uma mulher infeliz. Essa mulher, ela vinha de uma realidade de frustrações. A vida dessa mulher se resume a decepções, a relacionamentos que marcaram talvez a sua vida e que não levaram ela a lugar nenhum. Não há nenhum propósito estabelecido sobre a vida dela, não há nenhum destino estipulado sobre a vida dela, não há nenhuma projeção de futuro. Essa mulher talvez ela vivesse como alguém que não esperava mais nada para o seu amanhã, ou não tinha mais expectativa nenhuma para o que via. Por quê? Porque de fato ela pensava: já tive uma decepção, já tive 2 decepções, a terceira também, a quarta, a quinta, eu estou na 6ª decepção, porque o que eu tenho nem é meu. Se você for parar para pensar, a realidade dessa mulher é a realidade de quem está completamente perdido, sem direção, sem propósito na vida. E de repente ela encontra alguém. Esse alguém vai revelar coisas sobre ela, vai falar de coisas que talvez só ela sabia. A Bíblia não vai dar detalhes dessa conversa aprofundada, mas eu penso comigo e talvez eu comece a entender, e olhando para o texto eu posso começar a imaginar que essa conversa ela foi muito mais profunda. Jesus chegou a lugares em que ninguém havia chegado no coração dessa mulher. Jesus tocou em áreas em que ninguém tocou. Jesus mostrou para essa mulher o seguinte: olha, eu conheço você melhor do que você mesmo. Talvez você não saiba quem eu sou, mas eu criei você, e eu sei de todos os teus dias. Quando essa mulher começa então a entender quem Jesus é, ela começa a perceber que algo vai mudar na sua vida. Essa mulher entende que alguma coisa vai ser diferente a partir daquele momento. Ela percebe que um dia comum de buscar água, talvez num horário em que ninguém iria vê-la, ou que ninguém estaria ali para poder importuná-la, no poço de Jacó, não é mais um dia comum. Agora alguma coisa diferente está acontecendo. Peraí, eu estou encontrando alguém, isso não é comum. Tem um homem sentado aqui esperando no poço, esse homem conversar comigo, ainda mais sendo ele um judeu. Tantos protocolos estão sendo quebrados nesse dia, e agora esse homem começa a falar de coisas que ninguém mais sabe, revelar o meu coração, revelar a minha realidade. Essa mulher começa então a ver a oportunidade de viver um propósito na sua vida. Jesus pega então e tira essa mulher do lugar onde ela estava vivendo, embaixo, vivendo presa nas suas necessidades, e Jesus coloca um propósito sobre a vida dela. O que essa mulher faz? Ela larga o cântaro, ela deixa aquilo que representava a sua necessidade. O cântaro aqui é o símbolo da necessidade dela. O que ela fazia com esse cântaro? Ela estava indo buscar água. A água era aquilo que ela precisava, talvez para poder se manter viva, ou talvez para cuidar da sua casa. A água era aquilo que fazia falta para ela todo dia. A água era o símbolo da necessidade dela, e o cântaro era o lugar da necessidade. Agora ela não precisa mais do cântaro. Por quê? Porque não é mais sobre necessidade, agora é sobre um propósito, porque eu encontrei alguém, e esse alguém tem algo para falar sobre mim, algo a fazer na minha vida que ninguém fez até hoje. Eu encontrei alguém que não vai mais falar sobre os meus problemas, alguém que não quer saber do meu passado, alguém que não vai apontar um dedo de acusação, mas alguém que está mostrando algo à frente, dizendo assim: eu tenho algo para fazer na sua vida. A partir de hoje não é mais sobre suas necessidades, a partir de hoje é sobre propósitos que eu estou estabelecendo sobre a sua vida. Ei, até aqui você viveu de frustrações e decepções, mas a partir daqui você vai viver sobre um propósito que eu tenho sobre a sua vida. Essa mulher vive a experiência de uma revolução na sua vida em um momento. Jesus estabelece um propósito sobre a vida dela. E por que eu quero falar sobre necessidade versus propósito? Porque talvez nós estamos vivendo de necessidades ao invés de viver de propósitos. Como que Deus lida com essas duas coisas, pastor? Propósitos Deus sempre estabelece, necessidades Deus supre. Algo muito definido para Deus sobre essas duas coisas. O propósito Deus sempre vai estabelecer, as necessidades Deus vai suprir. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ele vai falar sobre isso, e ele diz assim: olha, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é propósito. Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é um propósito estabelecido.
E aí então vem a segunda parte: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é necessidade. Pare para entender o que Jesus está falando aqui nesse texto. Eu estou falando assim: eu quero estabelecer propósitos sobre a sua vida. Uma vez que o propósito está sendo estabelecido, não precisa se preocupar com as necessidades, elas serão supridas. Porque se você buscar em primeiro lugar o propósito de Deus para a sua vida, as demais coisas serão acrescentadas para você. E aí eu quero mostrar para você que talvez nós estejamos vivendo assim. Precisamos refletir se não estamos construindo a nossa vida em cima das nossas necessidades. Será que nós não estamos vivendo daquilo que nos falta? Porque a necessidade vai sempre remeter àquilo que falta. Agora, propósito fala daquilo que nós já recebemos em Deus. A necessidade aponta para aquilo que eu não tenho ainda. O propósito fala de algo que já está determinado sobre a minha vida. A necessidade vai falar das coisas que estão distantes de mim. O propósito vai falar sobre um lugar que Deus já me colocou. É um destino profético. É o que Ele vai realizar, é o que Ele vai fazer. E uma vez que Deus Ele fala sobre o teu futuro, sobre o meu futuro, isso não é uma incerteza ou uma dúvida ou uma interrogação. Isso é uma certeza. Se Deus falou que Ele vai fazer isso na sua vida, é só você se alinhar ao céu, porque no tempo certo isso tudo será realidade na sua vida. A necessidade fala daquilo que nós precisamos para sobreviver. O propósito fala daquilo que nós precisamos para viver com sentido e com significado. O propósito ele é sempre maior do que a necessidade, porque a necessidade passa, mas o propósito é eterno. Se você for olhar a diferença que há entre todos esses se você for olhar a diferença que há entre essas duas coisas, você vai entender. Porque a necessidade ela é imediata, o propósito ele é eterno. A necessidade gera ansiedade, o propósito gera direção. A necessidade ela vem da falta, o propósito vem do chamado. A necessidade ela muda com o tempo, o propósito permanece independente do tempo. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida, isso não vai mudar, porque um decreto de Deus sobre nós é uma realidade no céu, e no tempo certo se materializa na terra. Então escute o que eu vou dizer para você: as suas necessidades podem mudar amanhã, mas o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida não muda. Ele continua fazendo a obra que Ele quer na minha vida e na sua vida. Agora, aonde está o ponto de partida para uma grande expansão, pastor? Aonde está o ponto de partida para viver algo grande, algo sobrenatural, algo maior? Está exatamente em você entender que você não pode viver das suas necessidades, mas sim viver dos seus propósitos. Porque o que Deus estabeleceu prevalece, mas aquilo que o homem constrói perece. É simples assim. Tudo aquilo que nós construímos com a força do nosso braço e tudo aquilo que construímos para o bem natural nosso pode se perder. Mas aquilo que é construído pelo céu, aquilo que é gerado por Deus e é estabelecido sobre nós, o tempo não rouba, o tempo não vai tirar. As coisas desse mundo não vão levar. Escute o que eu vou dizer para você: ainda que amanhã possa parecer um dia sombrio para você, ainda que amanhã possa parecer um dia sem esperança para você, se há um propósito de Deus estabelecido, o amanhã está cumprindo a obra de Deus sobre a sua vida. É interessante olhar para esse texto, porque esse encontro de Jesus com essa mulher parece ser algo muito improvável. Jesus poderia muito bem ter tocado o seu destino direto a Galileia sem passar por Samaria. Ele poderia ter pensado assim: não tenho tempo, preciso resolver outras coisas. Mas Jesus não está preocupado com o tempo e nem quanto tempo ele vai levar para chegar, para voltar. Jesus simplesmente está preocupado com o seguinte: existe uma mulher nessa cidade que tem um propósito sobre a vida dela e ela não sabe disso. Ela precisa conhecer sobre propósitos de Deus. Se você for observar, o início desse texto é todo sobre necessidade. Ele começa falando sobre uma mulher buscar água, ele vai falar sobre os discípulos indo buscar comida e vai falar sobre Jesus cansado. Cansaço, fome e necessidade. Tudo isso é o que nós precisamos e estamos buscando para cada dia da nossa vida. Vivemos cansados, vivemos com fome e buscando pelas nossas necessidades. O início do texto é todo sobre necessidade, mas o fim desse texto é todo sobre propósito.
A mulher esquece da água, ela não quer mais saber de poço, eu não quero mais saber de água, deixa o cântaro para ir, eu quero sair correndo para a cidade, sabe por quê? Porque eu encontrei alguém aqui nesse poço de Jacó, e ele disse para mim tudo que eu tenho feito, ele mudou a minha história, eu não quero mais saber da minha necessidade, porque agora eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu preciso contar para outras pessoas quem eu encontrei no poço de Jacó. O que essa mulher faz? Ela sai correndo à cidade, e ela então vai ao encontro de todos que estão à sua frente. Preste atenção num detalhe desse texto. Provavelmente essa mulher era uma mulher sem moral. Dificilmente alguém pararia para ouvir essa mulher. Imagine isso comigo. Uma mulher que não se misturava, não andava com outras mulheres para poder buscar água. Uma mulher que já tinha vindo de 5 relacionamentos e agora o que ela tem não é dela. Uma mulher que era totalmente isolada. Ela está agora dentro de um contexto de levar uma mensagem. Mas será que vão ouvir? Será que vão parar para ouvir? Essa mulher não tem no contexto bíblico, ou pelo menos o que a gente consegue identificar do que a Bíblia relata sobre ela. Ela não era uma mulher que tinha conceito, influência moral. Ela era uma mulher doente, machucada, uma mulher cheia de feridas, mas agora não é mais sobre quem ela era, agora é sobre quem ela se tornou. Não é mais sobre o passado dela, é sobre agora o presente e o futuro dela. A Bíblia diz que ela sai correndo em direção à cidade, e ao encontrar com as pessoas, ela começa a dizer: ei, eu encontrei alguém. Será ele o Cristo? Ele disse tudo que eu tenho feito. Esse homem que eu encontrei, ele mudou a minha história. A Bíblia fala que eles param para ouvir essa mulher, e não só param para ouvir, falam assim: aonde ele está? Nós queremos ver ele, nós queremos encontrar ele, nós queremos saber quem ele é, nós queremos ouvir sobre ele. Escute, uma mulher improvável, que não tinha talvez expectativa do amanhã, agora ela se tornou uma testemunha de Jesus em Samaria. Ela se torna uma testemunha de Jesus em Samaria, e agora ela tem um potencial e um poder sobrenatural. A Bíblia vai dizer, nós lemos aqui agora no verso 39, e muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra daquela mulher que testemunhava. Aleluia. Eu não sei se você vai conseguir entender, mas a necessidade faz você olhar para aquilo que falta, mas o propósito faz você olhar para aquilo que Deus já te deu. Talvez você possa pensar assim: mas eu não sou capaz. Não, mas eu não consigo, pastor. Não, mas isso não é para mim. Não, pastor, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Escute coisa para você. Quando Deus ele chama, ele capacita. E se Deus chamou uma igreja para poder testemunhar, você é capaz de testemunhar. Você precisa falar de quem você encontrou no poço de Jacó. Eu disse para você que a expansão ela começa em nós e depois através de nós. Primeiro Jesus vai encontrar você. Depois de encontrar você, ele vai encontrar outras pessoas através de você. Isso é o propósito do reino. Isso é o propósito de Deus. E eu quero chamar a sua atenção porque Jesus, ele não quer te dar apenas uma cura que você precisa. Jesus não está aqui para te dar apenas um milagre que você tem pedido. Jesus não está aqui simplesmente para te dar uma bênção. Ele não está aqui apenas para poder te dar uma resposta que você está buscando. Jesus está aqui porque Ele quer estabelecer você como testemunha dele nesse tempo. Escute o que eu vou dizer para você: a cura é apenas uma necessidade que você tem. Mas sabe o que Deus ele faz? E Ele é especialista nisso. Transformar necessidade em propósito. Talvez você chegou a Cristo por uma necessidade. Talvez você tinha um vazio muito grande, um desespero muito grande, uma necessidade tua te levou até Jesus. Talvez no pior momento da sua vida, ou talvez no dia mais difícil, você procurou alguém, ou você encontrou uma igreja, ou você ouviu de alguém uma palavra, ou você encontrou uma mensagem, uma necessidade levou você até Jesus. Agora escute muito para você: Jesus transforma necessidades em propósito. Se Ele te encontrou por uma necessidade, sabe que essa necessidade se torna um propósito da sua vida. Então não é só te curar, não é só operar um milagre na sua vida, não é só responder um questionamento que você tem, não é só sobre isso. É sobre pegar uma necessidade que você tem e transformar ela num grande propósito da sua vida. É levar você a ser um instrumento, mensageiro, portador de quem Ele é. Entenda algo: até esse momento essa mulher era simplesmente uma mulher rejeitada. Agora ela é uma portadora
de Cristo para todas as pessoas. Tudo muda na vida dessa mulher quando ela encontra Jesus. Não é mais sobre necessidade, agora é sobre o reino. Não é mais sobre o que falta, mas agora sobre o que ela tem. Não é mais sobre aquilo que eu espero para o amanhã, é sobre aquilo que Deus vai fazer amanhã. Porque agora são propósitos alinhados e estabelecidos. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Muitas vezes nós vamos à igreja para encher o cântaro. Escute o que eu quero dizer para você. Nós não devemos vir aqui encher um cântaro. A igreja não é o lugar das suas necessidades. A igreja é o lugar do seu propósito. Vir à igreja tem a ver com o propósito de Deus e não com uma necessidade. Muitas vezes nós somos assim, saímos de casa e vamos à igreja. Eu tenho uma necessidade, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma intervenção do céu. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de aquilo outro. E aí você sai de casa e diz, eu vou à igreja porque eu preciso de algo. E você vir à igreja não tem a ver com aquilo que você precisa, tem a ver com aquilo que você já tem. A igreja é um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. O que seria de nós se não fosse a igreja? O que seria de nós se não fosse a mensagem do Evangelho? Eu quero que você entenda isso. Não é sair da sua casa para vir cobrir uma necessidade. Não é colocar um cântaro nas suas costas e vir encher ele de água. É vir aqui, porque daqui Deus quer enviar você para outros lugares. Aqui Deus vai trabalhar aquilo que Ele precisa. Aqui Deus vai moldar você. Escute, aqui Deus começa em você, mas ao sair daqui Deus faz através de você. Glória a Deus. É sobre isso. Não é sobre as nossas necessidades. Precisamos tirar o foco das nossas necessidades e começar a jorrar como fonte de água viva em Cristo. O que Jesus disse para essa mulher: se você beber da água que eu tenho para lhe dar, do seu interior vão jorrar fonte de água viva. O que Jesus está dizendo para ela assim: olha, até hoje você está seca. Nada jorra de você. Talvez a única coisa que você consegue externar é as suas frustrações. A única coisa que você consegue colocar para fora é as decepções que você viveu até aqui. Talvez em todo lugar que você chega, a única coisa que você consegue fazer é falar dos teus problemas, é falar do que falta, é contar das tuas necessidades, é dizer, não, mas eu não tenho isso, mas eu não consegui aquilo, não, mas me falta isso, mas me falta aquilo, não, mas eu queria assim, eu queria assado. Talvez tudo que você vai externar é o que está faltando dentro de você. E Jesus falava, até aqui você viveu disso, mas a partir de agora você não tem que reclamar e nem olhar para o que falta, porque Cristo é tudo em nós. E Ele diz, agora eu sou uma fonte a jorrar em você. As pessoas que têm falta lá fora vão encontrar o que elas precisam na sua vida. Não porque você tem algo para entregar de você mesmo, mas porque agora existe uma fonte jorrando dentro de você. Essa fonte jorra vida. Essa fonte jorra cura. Essa fonte jorra esperança. Essa fonte jorra propósitos de Deus. O mundo está lá fora desesperado, carente, procurando uma resposta para a sua vida, uma direção. E o que nós estamos fazendo? Retendo a água que nasce dentro de nós. Uma água viva que pode curar o mundo. Hoje Deus quer dizer para você, o propósito está estabelecido. Vai jorrar como fonte lá fora. 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Não é só sobre receber algo, é sobre você transbordar do que você recebeu. Às vezes nós vivemos de receber as coisas de Deus. O que Deus pode me dar? O que Deus tem para mim? Somos assim. Nós entramos dentro do Evangelho, entramos na vida cristã, olhando para Deus, dizendo assim, o que eu tenho para sacar no céu? O que eu posso adquirir como direito? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para o meu futuro? E nós olhamos para todas as áreas da nossa vida e nós perguntamos, Senhor, o que tu tem para mim? Nós perguntamos o que eu vou receber dessa nova vida, o que eu vou receber desse encontro com Jesus. E nós deveríamos olhar por encontro com Jesus e dizer assim, não preciso de mais nada, eu já tenho Ele, Ele é tudo, e Ele pode suprir todas as minhas necessidades. A única coisa que eu preciso fazer é contar sobre quem eu encontrei no poço de Jacó. O teu testemunho, ele tem o poder de estabelecer propósitos sobre aqueles que estão perdidos. Sabe
Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos nos encantar com a maneira como Jesus, ele conduz todas as coisas. Aquele poço era um lugar importante para aquela mulher, não só pela água, mas pela herança de Jacó. Aquele poço era uma lembrança de fé para aquela mulher. Ela ia até aquele poço, eu imagino que ali ela falou assim: meu pai Jacó bebeu dessa água. E não tem como você não associar ao Deus de Jacó. E aquela mulher, talvez todas as vezes que ela ia beber água naquele poço, ou pegar da água daquele poço, ela deveria falar assim: o Deus de Jacó é o meu Deus. Havia uma esperança e uma fé naquela mulher por aquele lugar. Tanto é que quando Jesus ali num diálogo com ela, falou assim: você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu dessa água e também alimentou seu gado, seus filhos? Ela está dizendo assim: Jacó é alguém importante para mim. Jacó, ele é uma referência para mim. Sabe por quê? Porque Jacó serviu ao Deus Todo-Poderoso. E eu sei das histórias de Jacó. Só que agora não é mais sobre o que passou. Agora ela está encontrando mesmo o Deus de Jacó. E ele está dizendo assim: você conhece Jacó? Você sabe quem ele foi? Você sabe sobre o que ele viveu? Agora deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou aquele que esteve com Jacó e agora estou contigo. Eu quero que você entenda que Deus, ele continua da mesma forma fazendo na minha vida e na sua vida como ele fez lá no passado, como ele fez em cima da vida dos profetas, dos grandes sacerdotes, como ele fez em cima da igreja, como a nação de Israel. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui hoje, e da mesma forma como ele fez lá atrás, ele também está fazendo aqui hoje. Quem são os profetas dessa geração? Somos nós. Nós somos os profetas dessa geração. É interessante que nós lutamos uma vida inteira para gerar aquilo que é nosso, quando na verdade o propósito de Deus é através de nós gerar aquilo que é do céu. Pare para pensar. Nós nascemos, crescemos, iniciamos vida adulta, traçamos metas e propósitos e buscamos cumprir tudo aquilo que está no nosso coração. Vivemos pelas nossas necessidades, vivemos por aquilo que queremos conquistar e trabalhamos uma vida inteira para gerar o que é nosso. Sim ou não? Trabalhamos para dizer assim: é meu. Não, eu comprei, eu conquistei, eu alcancei. Quando na verdade isso não tem nada a ver com o propósito do reino, porque o reino não são coisas materiais. O reino não tem a ver com coisas que a ferrugem vai consumir. E enquanto nós estamos preocupados em gerar aquilo que é nosso, Deus está dizendo assim: eu quero usar você para gerar coisas do céu. Eu quero usar você para gerar coisas que são eternas. Um dia a vida vai passar e você então vai encontrar com o Senhor da tua vida, com o teu Deus. E lá então, na eternidade, você vai ver o quanto de riqueza foi gerado num propósito estabelecido na terra. Não é sobre as nossas coisas, é sobre as coisas do céu. E eu quero já encerrar, o senhor pode vir aqui, dizendo para você que Deus, ele não envia pessoas. Deus não envia pessoas. Deus envia testemunhas. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado e falar: Deus não envia pessoas. Deus envia testemunhas. Então eu quero que você entenda algo. Primeiro, ele vai se revelar a você, e depois, através de você. Deus tem revelação para você hoje aqui. Deus, ele quer se mostrar para você hoje de forma mais intensa, para que você então fale e compartilhe sobre quem ele é. O testemunho é a resposta que o mundo procura. O seu testemunho é a resposta que o mundo procura. Eu quero que você guarde algo no seu coração nessa noite. Tudo que Deus faz, ele não faz para atender uma necessidade. Tudo que Deus faz, ele faz para cumprir um propósito.
Nada do que você tem pedido para Deus Ele vai te dar para poder atender uma necessidade sua. Tudo que você tem pedido para Deus, se Ele estiver dentro do seu propósito, Ele vai fazer para que isso possa transbordar sobre outra pessoa. Nós oramos por cura, e Deus cura, sim ou não? Mas não é sobre cura, é sobre o testemunho da cura. Não é sobre ser curado, é sobre você falar de quem curou você. Nós oramos por bem, sim ou não? Pedimos a Deus: Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. Nós oramos por isso, sim ou não? Mas não é sobre ter algo, é sobre falar quem te deu algo. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Antes de subir aqui para pregar, a pastora Gerliane compartilhava do milagre que é esse lugar aqui. Não é por uma oração, por uma necessidade. Senhor, nós precisamos de um lugar. Senhor, nós precisamos de um lugar. Não é sobre isso. É sobre um propósito que está sendo estabelecido sobre esse lugar. Eu quero que você entenda isso, porque enquanto você estiver orando pelas suas necessidades, você está perdendo o propósito. Enquanto você estiver orando pelas suas necessidades, você está perdendo o que realmente importa. Sabe por quê? Quem se move por propósitos, escute isso, quem se move por propósitos, Deus supre suas necessidades. Mas quem se move por necessidade, perde o propósito. Se você se move por propósito, escute o que eu vou dizer para você com toda certeza: Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Mas quando você deixar o propósito para poder então se mover por suas necessidades, você perde o foco daquilo que Deus tem para sua vida. Essa igreja aqui é um propósito de Deus. Ela nasceu de uma revelação de Deus. Um sonho que Deus deu ao pastor José era uma revelação sobre um propósito. Eu vou colocar vocês em um lugar, eu vou estabelecer vocês em um lugar, e ali vai ter então um propósito meu estabelecido. Nós estamos celebrando 9 anos de um propósito estabelecido em Cabo Frio por Deus, e você faz parte disso. Você faz parte dessa história e desse propósito. Então escute, você está debaixo de um ano profético. Quantos estão debaixo de um ano profético? É o ano da... É o ano da expansão. Então escute o que eu vou dizer para você: se Deus vai crescer esse lugar, Ele vai fazer isso através de você. É através da sua vida. É o propósito dele estabelecido sobre você que vai alcançar Cabo Frio para Jesus. Você entende isso? Amém? É tempo de você crescer. É tempo de você expandir. Mas não é crescer ou a expansão de qualquer maneira e sem propósito. Não é uma expansão sem significado. Não é um crescimento sem propósito. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Talvez você vai olhar para a sua vida e você vai ver muita coisa ruim que aconteceu, muitas decepções e frustrações. E você fala assim: cara, minha vida até aqui foi só desastre, foi só caos, nada deu certo na minha vida até hoje. Deixa eu dizer para você: Jesus está aqui. Esse é o poço de Jacó, e hoje Ele muda a tua história, Ele transforma a tua situação. O que até aqui parecia ser perdido, a partir daqui começa a ter significado. Sabe por quê? Não é mais sobre suas necessidades, tudo agora é sobre o propósito de Deus sobre a sua vida. Você pode se colocar de pé. Quem vive de propósito de Deus não se perde nas pressões das necessidades. Quem vive de propósito de Deus não se perde nas pressões das necessidades. Deixa eu dizer algo para você: todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades. Vamos sair daqui hoje cheio de necessidades. Vamos acordar amanhã cheio de necessidade. Vamos continuar a semana cheio de necessidade. Vamos iniciar uma nova semana cheio de necessidade. Jesus não ignora a sua necessidade, mas Ele transforma a sua necessidade em propósito. Ele coloca você no lugar onde você precisa estar, e as demais coisas são acrescentadas. E o lugar que você precisa estar é no propósito dele. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Depois eu quero orar por você. Nós vamos orar para que Deus estabeleça propósitos aqui hoje. Nós vamos orar para que Deus, Ele alinhe o seu coração com o céu. Oh, aleluia. Porque a minha
necessidade se tornará o lugar do seu propósito. Jesus está nesse lugar. O Messias está aqui. É tudo por Ele e para Ele. É tudo por Ele e para Ele. Vivemos por Ele, para Ele, para a glória dEle. Não precisa ler aqui, voltar minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me Permita que Ele entre e ocupe todos os lugares dentro de você, todos os espaços, e estabeleça o seu propósito. Por Ele que eu estou passando a minha vida. Tem tudo a ver com Ele. Perdendo tudo por amor. Ele é o dono dos nossos dias. Gosto dos meus dias. Ele é o dono da sua vida. Ele sabe do teu futuro. Ele sabe do teu amanhã. E estabeleceu lugares proféticos para você chegar. Em breve ele será. Em breve ele virá. Consiga sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. Numa recompensa nele, deixo entrar. Consiga sua recompensa. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da tua vida. E Ele tem planos para você. Planos que você talvez nunca sonhou, imaginou. Ele tem para fazer. Ele tem propósitos sobre a tua vida. Ele quer levar você a lugares. Ele quer estabelecer você. Viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós queremos nessa noite abrir mão das nossas necessidades. Pai, nós queremos nessa noite declarar que nós queremos viver propósitos em Ti. Abrimos mão do nosso cântaro, largamos o lugar da nossa necessidade e declaramos: venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade sobre nós. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos sobre nós e eles vão além daquilo que nós podemos pedir, pensar. Os Teus planos são para nos dar futuro e esperança. A Tua palavra diz que o Senhor conhece todos os nossos dias. O Senhor sabe do nosso amanhã e o nosso futuro já está estabelecido. Existem propósitos do céu sobre nós. E Deus, nós queremos vivê-los. Muda a nossa mentalidade, leva-nos a viver, ó Pai, a mentalidade do céu. Que os nossos olhos vejam o Senhor, que o nosso coração receba toda a influência do céu e que nós possamos verdadeiramente nos tornar testemunhas Tua aqui na terra. Não é sobre necessidades, é sobre propósito. Nós queremos vivê-los, Deus.
Existem pessoas aqui nessa noite que precisam, ó Deus, preencher vazios que estão dentro delas. Existem pessoas que precisam, ó Pai, cobrir frustrações e decepções da vida. E o Senhor está aqui hoje falando: ei, não é mais sobre aquilo que te falta, é sobre aquilo que você já recebeu do céu. É sobre quem está em nós, é sobre quem habita em nós. É sobre aquilo que o Senhor nos chamou para ser e viver. Pai, isso é o que nós queremos. Ó Pai, para esse tempo queremos viver a teu propósito, o teu chamado. Ali no nosso coração hoje. Queremos ser assertivos em 2026. Não queremos errar a direção. Não queremos perder propósitos. Não queremos nos distrair com as coisas desse mundo. Não queremos viver por aquilo que nos falta. Queremos viver por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, essa igreja vai romper limites. Essa igreja vai ultrapassar barreiras. Essa igreja vai viver um ano extraordinário. Coisas grandes virão. Promessas serão estabelecidas. Algo novo virá. Mas, ó Deus, o nosso coração precisa estar ligado aos propósitos do Senhor. Essa igreja, Pai, foi escolhida, chamada, estabelecida pelo Senhor. E aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai expandir. O Senhor vai, Pai, ampliar. Haverá grandes testemunhos nesse lugar. Haverá grandes conquistas nesse lugar. Haverá milagres aqui nesse lugar. E não é sobre necessidade, é sobre testemunhar do que o Senhor está fazendo em nós. Tudo que temos foi o Senhor quem nos deu. Estamos de pé pela tua graça e bondade. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos chamou, nos amou, nos escolheu. E o Senhor nos estabeleceu como testemunhas desse tempo. E eu oro para que isso, ó Pai, seja realidade sobre a tua igreja em nome de Jesus. Eu oro e declaro isso sobre a tua igreja em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Estenda a sua mão na posição de receber. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu esse texto. Eu quero ler esse texto como palavra profética de Deus sobre a tua vida. O texto que declara o romper de Sião, Isaías 54:2. Eu quero declarar que essa é a tua realidade a partir dessa noite em nome de Jesus. Estenda a sua mão na posição de receber. Amplie o lugar da tua tenda. Estenda as suas cortinas da tua habitação. Não imponha limites. Estica bem as tuas cordas e firma as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Assim será sobre a tua vida e sobre essa igreja em 2026, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode continuar louvando. Tem clima gostoso? Dá vontade de parar não, né? Aproveita essa noite, aproveita mais alguns minutos. Aproveita a presença do nosso Deus que está aqui, aproveita. Jesus te trouxe aqui para você sentir isso, para você receber o renovo. Jesus te trouxe aqui para falar contigo. Jesus te trouxe aqui para dizer: você não pode sair daqui sem mim. Você não pode sair daqui com sede. É hoje. É hoje. É hoje o dia da tua vitória. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Jesus te trouxe aqui para isso hoje. É hoje que você quer dar o passo até Ele. Eu quero te convidar aqui à frente. Eu tenho que abrir para você essa oportunidade em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Jesus está falando contigo hoje. É hoje que você quer dar esse passo em direção a Jesus. E Jesus te pergunta: está faltando o que? Eu já falei contigo, você já sentiu a minha glória. Vem aqui à frente, não tem vergonha não. Cadê você, meu irmão, minha irmã?
Vem aqui. Jesus está te chamando. E você sabe que é contigo que Ele está falando. Eu não vou insistir não, porque você sabe que Jesus falou contigo. Mas se você quiser, a oportunidade está aberta. Estenda para cá, igreja, suas mãos. Você que já teve saciado a tua necessidade, agora estenda as tuas mãos para esse propósito. No nome de Jesus, vamos orar por essa irmã. Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus que fala. Aleluia! Pai, toma teu filho em tuas mãos agora, Pai. É a tua palavra, Senhor, que vai a divisão da alma e do espírito. É a tua palavra que é enviada do céu e chegou ao coração da tua filha, porque para entender aquilo que só a tua filha pensa, só aquilo que a tua filha viveu contigo, e o Senhor falou de uma forma especial ao seu coração. Eu quero entregar a sua vida, Pai, o seu coração, corpo, alma e espírito agora em tuas mãos, te pedindo limpa, Senhor, que a tua palavra já veio limpando, Pai. Agora tira todo resquício de imundícia, de pecado, e em nome de Jesus, faça dela uma nova criatura hoje. Que todo mal, Senhor, que todo demônio que atrapalhava, agora bata em retirada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Estenda suas mãos e ora, igreja. Que Deus abençoe a vida da Cíntia, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Jesus continua trabalhando na tua vida, meu irmão. A tua necessidade já foi sanada no nome de Jesus. A água de Deus agora que você bebeu, ela vai brotar de dentro de ti e você vai espalhar o amor de Deus para outras pessoas. Pode se assentar em nome de Jesus. Ah, irmão, que clima gostoso. Quão bom é entrarmos na presença do Senhor. Dá vontade de não sair mais não. Dá vontade de ficar aqui para sempre. Mas pode ter certeza, vai chegar um dia que a gente vai estar junto para sempre. Você chegou sentindo alguma dor, alguma necessidade, vai chegar um dia que não vai ter dor, não vai ter falta de dinheiro, não vai chegar boleto, ainda não vai faltar luz na tua casa, não vai chegar ninguém para cortar. Vai ser um dia que nunca mais vai acabar. Nós nos encontraremos com Ele nos ares e para sempre estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a palavra de vida eterna na tua vida. Eu não sei o que você tem passado aqui nessa terra, mas Jesus tem uma palavra de vida eterna para você. Agarre-se nessa palavra, nessa esperança, que você vai ter certeza que você não vai aqui sentir mais aquilo que você sentia. Nós nessa noite fomos tratados pelo Senhor. Recebemos uma palavra que aquilo que nos atrapalhava não é mais o nosso propósito, não é mais o nosso foco. Aquelas nossas necessidades estarão em segundo plano, porque em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas pelo nosso Senhor. Irmãos, agora vamos entrar no momento da nossa colheita de ofertas da nossa igreja.
Eu quero deixar para nós uma palavra aqui, não vou pregar mais não, que a pregação já falou totalmente, mas alinhado àquilo que foi pregado, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 11 e 12, diz assim: agora, porém, completai também o que já foi começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes, porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo aquilo que você não tem. Nessa noite, irmãos, assim como lá no início, há 9 anos atrás, houve desejo no coração de muitas pessoas de ofertarem, de abençoarem, para que começasse um projeto, um propósito. E essa igreja foi estabelecida lá atrás, assim como na construção, vocês viram aqui na foto, passaram de um tempo, vieram para cá, houve prontidão de vontade nos corações. Mas eu quero deixar para você nessa noite, você que pode, que você oferte com o coração aberto, de espontânea vontade, com alegria, porque Deus, Ele abençoa e ama aquele que dá com alegria. Eu quero que você também, que não tem nessa noite, que você guarde o versículo de número 15, porque está escrito: o que muito colheu, ele não teve demais. Aquele que tem para ofertar, ele não tem demais. Mas aquele que colheu pouco, aquele que não tem nessa noite, ele também não teve de menos. Jesus não vai deixar de faltar nada. Em Jesus habita toda a suficiência. Creia nisso nessa noite. Se você tem na sua frente aí, no banco da sua frente, tem envelopezinho de oferta, envelope de dízimo. E também você que nos visita pela primeira vez, você vai encontrar esse cartãozinho aí. Por favor, coloque o seu nome e seu telefone, que nossos pastores estarão entrando em contato com você para te conhecer, para orar pela tua vida e quem sabe caminharmos juntos. Amém? Já pegou, já ofertou? Coloque de pé em nome de Jesus mais uma vez. Pastor, sempre levanta nessa igreja, né? Amém, irmão. Aqui também é um lugar de exercitar. Academia do céu. Glória a Deus. Dona Tina, levanta. Olha aí. Amém. Feche teus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença nessa noite no nosso meio. Obrigado por ser o nosso provedor. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada para a tua casa e nem para os teus filhos. Eu te peço que em nome de Jesus, aquele que oferta a ti nessa noite venha ser abençoado por ti. Aquele que não tem para ofertar, que ele venha desfrutar do teu favor. Que venha te conhecer, ó Pai, como Deus da provisão, como Deus dono do ouro e da prata, aquele que pode todas as coisas, aquele que de uma rocha pode fazer brotar água, aquele que não tem parede nenhuma, o Senhor é aquele que abre porta. Então, em nome de Jesus, faça-nos abundar na tua boa vontade, para a glória do teu nome. Receba a nossa oferta como louvor e adoração a ti, em nome de Jesus. Traga a tua oferta. Direcionando e nós faremos contato com você, tá bom? Obrigado, Carlos. Você foi abençoado pelo Senhor? Tem uma notícia para você. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Hoje o primeiro passo foi dado, foi bênção? Amanhã será melhor.
Glória a Deus. Então você está convocado a continuarmos essa festa, porque amanhã o Senhor continuará fazendo maravilhas em nosso meio. Nós cremos nisso. Jejuamos, nos consagramos durante a semana e Deus tem respondido de forma surpreendente. Glória a Deus por isso. Quero agradecer imensamente a presença dos nossos visitantes. Tá? Eu não vou citar nominalmente para não nos estendermos muito, mas o nosso coração está muito alegre. É muito bom cultuar o Senhor junto com cada um de vocês. Algumas pessoas que caminharam conosco há um tempo estão nos visitando aqui. Outras pessoas estão vindo aqui pela primeira vez. Nosso coração está cheio de alegria. Outros vieram lá da nossa igreja matriz, estão nos visitando aqui. Outros lá de Petrópolis. Estamos muito felizes de poder cultuar o Senhor junto com cada um de vocês. Sintam-se abraçados. E como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ficar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença só quero trazer. Jesus está nos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, trai as mãos e meu irmão será. Trai as mãos, trai as mãos, trai as mãos e meu irmão será. Trai as mãos, trai as mãos, trai as mãos e meu irmão será. Amém. Glória a Deus, um povo feliz, esse povo da família de Ruelo, né? Glória a Deus, ficamos mais felizes com a sua presença. Cíntia, seja muito bem-vinda a essa família. Deus te abençoe grandemente. Estamos muito felizes por aquilo que Deus começou a fazer na sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Quero deixar alguns avisos antes de orar para encerrar. Nós temos uma cantina funcionando aqui fora. Você já alimentou o seu espírito de maneira preciosa e poderosa. Agora você pode alimentar o seu corpo, que também precisa de energia, amém? Então nós vamos ter hoje, o cardápio é hambúrguer e espetinho de frango, com refrigerante grátis. Tá? Você pode passar ali e contribuir com a nossa cantina aí, se alimentar para a glória de Deus. Amanhã, em função da nossa festividade de aniversário, pela manhã nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, amém? No culto à noite nós encerraremos aqui a nossa grande festa em gratidão ao Senhor, às 19 horas, no nosso culto de aniversário de 9 anos, encerrando essa grande festa aí em gratidão ao Senhor, e Ele vai fazer coisas extraordinárias, como já começou a fazer hoje no nosso mundo. Glória a Deus, fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu mover em nosso meio. Senhor, nós compreendemos que se não for o agir do teu Espírito em nosso meio, nada disso seria possível. Obrigado por esse ambiente, Senhor. Ó Pai querido, resultado da cooperação de muitos irmãos, aqueles que nos ajudaram na limpeza, na organização, no som, na mídia, na adoração. Ó Pai querido, no gesto de carinho que recebemos, Pai, nas boas-vindas, num sorriso, num abraço. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito gera esse ambiente de amor e acolhimento, e percebemos o quanto somos amados por Ti, através de cada um, Senhor, que está aqui presente. Obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito que faz isso em nós. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a pôr em prática, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos aplicar aquilo que Tu nos direcionou nessa noite, de forma que o Teu reino possa ser expandido.
nós queremos anunciar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor por aquilo que já fez e continuará fazendo. Ó Pai, obrigado pelo teu mover. Ó Pai, eu quero abençoar cada um dos seus filhos que agora estarão indo para as suas casas. Livrai-os do mal, guarda os teus filhos. Ó Pai querido, o que foi gerado hoje em seus corações, que possam crescer e florescer, e que fluam rios de águas vivas de cada um coração aqui presente. Que por onde eles pisarem, que eles possam saber que o Senhor é Deus. Vá com eles abrindo o caminho, e Senhor, operando milagres, de forma que o teu nome seja exaltado. Eu abençoo cada um dos teus filhos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Somos o corpo, Senhor, família fundada por Deus, vivemos pra tua glória.